Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto meio polêmico, que é deixa de ser chata. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, eu não posso falar por todos nós, mas eu posso falar por mim mesma. E eu era uma pessoa que costumava ser bem chata, tá? E chata em que sentido, gente? Chata no sentido de fazer reclamações constantes sobre absolutamente tudo e não tomar nenhuma atitude para resolver aquelas coisas. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu reclamava que o meu dia era corrido, mas eu não fazia nada para mudar isso. Eu reclamava que eu não tinha dinheiro para sair com os meus amigos, enfim, para fazer coisas legais, mas eu também não fazia nada a respeito dessa situação. Eu reclamava do meu trabalho, mas eu continuava trabalhando na mesma coisa. Eu reclamava do meu relacionamento, mas eu não fazia nada para mudar as coisas que estavam me incomodando. Eu sempre esperava que as coisas acontecessem sozinhas ou que as outras pessoas envolvidas naqueles meus motivos de reclamação fizessem algo para que aquela reclamação não existisse mais, para que aquilo que me incomodava simplesmente desaparecesse. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Eu percebo que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas querem que tudo seja muito fácil. Então a gente reclama de tudo, porque na verdade nada é fácil, tudo é difícil, né? Tem aquela brincadeirinha, né, que rola muito nas redes sociais do escolha o seu difícil, né? Estar acima do peso é difícil, mas ter uma alimentação saudável e praticar atividade física também é difícil, então escolha o seu difícil. Estar num relacionamento ruim é difícil, mas terminar esse relacionamento também é difícil, então escolha o seu difícil. Ter uma casa desorganizada é difícil, mas organizar a casa todos os dias também é difícil, escolha o seu difícil. Eu vi muito isso nas redes sociais e eu fiquei pensando bastante sobre isso há algum tempo atrás. E eu reparei que no último ano eu fiz muitas mudanças na minha vida, de coisas que eu costumava reclamar muito. Mas a verdade é que todas essas coisas, essas mudanças estavam na minha mão. Então, a reclamação, eu brinco que ela é uma cadeira de balanço, né? É um esforço sem sentido, é um esforço que não te leva para lugar nenhum. Porque você está o tempo todo ali reclamando e reclamando e reclamando e falando da mesma coisa e sofrendo pelo mesmo motivo. Enfim, e você não sai do lugar, porque a reclamação não te tira do lugar. O que te tira do lugar é a atitude de fazer algo para mudar a sua situação. E voltando naquela parte em que hoje as pessoas querem que tudo seja fácil demais, eu acho que esse é o principal ponto do porquê que as pessoas reclamam tanto hoje. Vocês já repararam como as redes sociais, elas ou são as pessoas mostrando uma vida perfeita, ou são as pessoas reclamando da vida perfeita que elas não têm? Porque a vida ela não é nem perfeita e ela também não é tão imperfeita. As coisas não são tão catastróficas e a gente não precisa ser tão infeliz quanto a gente vem pintando hoje nas redes sociais e, enfim, no mundo afora. Eu acho que muitas das coisas que a gente quer, a gente pode conseguir. Tem coisas que realmente estão fora do nosso controle, às vezes estão fora da nossa realidade financeira, às vezes estão fora de, enfim, de várias coisas, várias questões da nossa vida que realmente certas coisas a gente não consegue realizar. Mas a grande maioria das coisas pelas quais a gente reclama, a gente consegue mudar. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês na minha vida. Vou exemplificar mais aquilo que eu já falei no começo para vocês e eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês se identificam com algumas dessas questões. Bom, a primeira delas, né? Eu reclamava muito sobre o meu dia ser muito corrido, sobre eu não conseguir fazer as coisas. Eu via no Instagram que as pessoas conseguiam, enfim, treinar, se alimentar bem, cuidar da casa, cuidar da aparência, trabalhar, cuidar dos filhos, ter ali um bom relacionamento com o namorado, com o esposo, com a esposa. Enfim, sair, ter vida social e eu não conseguia fazer tudo aquilo. Aí era aquela reclamação, né? Aquela reclamação e aquela aceitação, né? Realmente você não precisa dar conta de tudo. Mas será que eu não queria dar conta da minha vida?
Dar conta, o que é dar conta de tudo, né? Eu acho que assim, com perfeição, talvez a gente não consiga fazer todas as coisas. Mas será que se a gente fizer a maioria das coisas que a gente deseja, a gente já não vai ficar satisfeito? Então eu me coloquei para pensar muito sobre isso. Porque eu ficava nessa reclamação desse dia corrido, de não conseguir dar conta das coisas e etc. E também tentava tirar o peso dos meus ombros, dizendo: você não precisa dar conta de tudo. Só que eu não estou tentando dar conta de tudo, eu estava tentando dar conta da minha própria vida e das tarefas que eu tinha pegado para mim, que eu tinha escolhido, eu fiz uma escolha de ter essas tarefas na minha vida. Então, vamos lá, o que eu fiz para mudar isso, né? Chegou uma hora que eu fiquei cansada de realmente ter aquele dia que não rendia, que eu não conseguia produzir, que eu ficava ali estagnada, e eu percebi que eu precisava de mais horas. Só que como é que o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, como é que eu fiz para eu ter mais horas? No final do dia, eu reparei que eu estava mais cansada, menos produtiva. Então, o que eu fiz foi começar a acordar mais cedo para fazer coisas que eram importantes para mim na primeira parte do dia, ali logo pela manhã, porque no final do dia, quando eu estivesse menos produtiva, eu já não teria tarefas para executar e eu não ficaria ali me cobrando por não ter conseguido fazer as coisas que eu desejava. Então, hoje eu acordo 5:30 da manhã, faço o meu devocional, tomo o meu shot matinal, vou para a academia, faço minha atividade física, volto para casa, tomo um café da manhã muito tranquilo com o meu noivo. Eu sempre faço uma preparação, coloco a mesa bem assim bonitinha, de um jeito que me agrada, né? Que eu acho bonito, com muito carinho para mim e para o meu noivo. É um momento em que eu posto alguma coisa no meu Instagram, que eu ouço as notícias, que eu converso com o meu noivo, a gente conta coisas interessantes um para o outro. Então, essa primeira parte do meu dia é resolvida. Assim que meu noivo sai para trabalhar, eu consigo organizar toda a casa e o que eu faço, né? Eu vou fazendo manutenções na minha casa todos os dias, eu não deixo com que nada acumule. Então, eu tenho na minha agenda um dia pré-determinado para atividades fixas da casa, como, por exemplo, lavar roupa, trocar roupa de cama, lavar o banheiro. Então, essas atividades que demandam mais tempo, eu tenho elas em datas específicas na minha agenda e elas são feitas. Mas no geral, que é o quê? Passar uma vassoura na casa ou um aspirador, passar um mop spray ou um pano no chão, tirar marcas de dedo das portas dos móveis quando já está um pouquinho demais, tirar uma poeira das superfícies, passar um limpa-vidro nos espelhos, na minha mesa, tirar pelo do gatinho do sofá. Essas atividades que levam pouquíssimo tempo para serem feitas, eu já faço também ali pela manhã. Na sequência, já tomo meu banho, me arrumo, me troco, faço minha maquiagem, porque por mais que eu vá ficar sozinha em casa, não era algo que me fazia bem passar o dia inteiro de pijama ou aparecer numa reunião online com a pior cara que eu tivesse, eu não me sentia bem. Eu acho que a nossa imagem passa credibilidade ou não. Às vezes nós somos profissionais super qualificados, mas a gente está sempre com aquela imagem de cansado, de desleixo, né? Nas reuniões online ou até no trabalho mesmo presencialmente. Eu não acho isso legal, eu não me sentia bem. Então me arrumo, fico do jeito que eu acho que tá bom, né? Porque aí vai depender muito de cada pessoa. Tem gente que com muito menos do que eu já se sente bem, tem gente que precisa de muito mais do que eu para se sentir bem, e aí é uma escolha bem individual de cada um. E aí, 10 horas, 10:30, eu sento no meu computador para trabalhar. E aí depois disso, gente, a minha única obrigação do dia é trabalhar. Eu não tenho mais nada para fazer meu pessoal, então eu não me sinto frustrada. Porque aí eu tenho ali o meu dia inteiro, até a hora do almoço eu trabalho, paro para almoçar, na hora que eu paro para almoçar eu leio. Então eu leio um livro, ou assisto alguma coisa que eu queira assistir, depois eu volto a trabalhar, trabalho mais o restante do dia todinho, e no final do dia eu tomo meu banho, relaxo, fico com meu noivo, janto, assisto uma série. Então o meu dia flui super bem. E aí como é que eu cheguei nisso, né? Tomando uma iniciativa. Acordar às 5:30 da manhã é fácil, gente? Você já tentou? Não é fácil. Mesmo quando você já está acostumado a acordar 5:30 da manhã, que é o meu caso, hoje eu já tenho esse hábito. Para mim não é mais tão difícil, não é mais um sacrifício, é meio que automático. Meu corpo ele já desperta sozinho nesse horário. Só que às vezes está fazendo um dia super frio, eu acordo e ainda está super escuro. Eu moro numa cidade onde tem muita neblina, então às vezes de manhã tá pura neblina isso aqui. E mesmo assim eu me levanto. A minha cama tá muito mais atrativa.
Dormir mais 1 hora é muito mais gostoso do que levantar, fazer o meu devocional, ir para a academia, sair de casa no frio, me trocar, entende? Então assim, não é fácil e não tem que ser fácil. A vida ela não é confortável e não é no conforto que a gente cresce, que a gente evolui. Então, se hoje eu consigo ter um dia mais organizado e fazer as tarefas que eu desejo e não me sentir frustrada com a minha vida, foi porque eu parei de reclamar, parei de ser uma chata que só reclama e tomei uma iniciativa. Eu fiz algo para mudar aquilo que me incomodava. E aí eu não estou dizendo que você tem que fazer algo para mudar a sua rotina como eu fiz na minha, a não ser que isso te incomode. Você só tem que mudar na sua vida o que te incomoda. Se não te incomoda, você não precisa mudar, entende? Então eu peguei aquilo que me incomodava e mudei. No meu relacionamento, o meu relacionamento hoje, ele é um relacionamento muito tranquilo, ele flui muito bem, mas nem sempre foi assim. Eu me mudei da casa dos meus pais para morar aqui com o Rafa há 1 ano e meio. E os primeiros 6 meses, gente, foi bem difícil, porque nós tínhamos costumes muito diferentes. O Rafa, ele e mais um irmão em casa. E eles sempre trabalharam fora e tudo mais, e os pais são aposentados há algum tempo. Então, os pais cuidavam da casa, o Rafa não tinha muito essa obrigação. Na minha casa, a gente tinha uma ajudante em casa, né, uma secretária do lar que cuidava das tarefas de casa, então eu também não precisava fazer as coisas na casa dos meus pais. Só que eu sempre fiz porque eu sempre gostei. Para mim foi sempre muito prazeroso limpar, organizar o meu quarto lá na casa dos meus pais, né? Então, mesmo tendo uma pessoa que fizesse, eu gostava de fazer a minha parte. E aos finais de semana, eu não admitia que a minha mãe ficasse cuidando da casa. Eu queria que minha mãe descansasse. Então, eu e minha irmã fazíamos todas as tarefas da casa nos finais de semana para que a minha mãe pudesse descansar. Então, eu tinha muito mais o hábito de fazer as coisas. Só que quando eu me mudei, eu tomei todas as atividades para mim. Eu queria fazer tudo porque eu fazia melhor, porque do meu jeito era melhor, na minha hora era melhor. E o Rafa ficava na dele, tá bom? Você quer fazer? Tudo bem, pode fazer. Precisando de ajuda, eu tô por aqui. Só que uma hora, o que aconteceu? Eu cansei, eu fiquei sobrecarregada. E o que eu comecei a fazer? Reclamar. Eu me tornei a mulher mais chata do mundo. Eu só reclamava disso. Eu reclamava com as minhas amigas, eu reclamava com a minha irmã, com a minha mãe, eu reclamava com o Rafa, eu reclamava com a minha sogra, eu só reclamava do meu noivo e da situação que eu estava vivendo. O primeiro ponto, se você quer ter um relacionamento saudável e feliz, você tem que parar de reclamar do seu cônjuge para a sociedade, tá? Seu cônjuge para o mundo, ele é maravilhoso. Se você tiver algum problema com ele, você resolve dentro de casa. Isso foi algo que eu aprendi. E então o que eu fazia ali, né? Para aquela situação eu reclamava, gente. Eu só sabia falar. Eu não tomava nenhuma atitude e eu não sentava com o Rafael para conversar sobre aquilo. Então aquele negócio só crescia dentro de mim, aquela sobrecarga e a minha reclamação. Eu só reclamava, só falava. Ou seja, era um esforço sem sentido que não me levava para lugar nenhum, não me tirava da situação onde eu estava. Foi aí que um dia eu decidi sentar com o Rafa, conversar com ele, explicar como eu estava me sentindo e nós dividimos as tarefas. Eu ainda faço mais do que o Rafael? Faço, porque eu trabalho de home office, então para mim fica mais viável fazer certos tipos de tarefas. Só que ele faz a parte dele, o que fica super justo. Ninguém fica sobrecarregado, ninguém fica cansado demais. E a parte dele, eu aprendi a deixar com que ele faça do jeito dele e no tempo dele. Porque se eu quisesse que ele fizesse do meu jeito e no meu tempo, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir que ele fizesse do meu jeito e do meu tempo. As pessoas são diferentes e nós somos seres adultos, então as pessoas têm o direito de definir o horário que elas vão fazer as tarefas delas, a maneira como elas vão fazer as tarefas delas, né? A gente não pode querer pegar pela mão um adulto e dizer como ele tem que fazer cada coisa. Então eu expliquei para o Rafa como seria melhor que ele fizesse cada uma das tarefas, porque realmente algumas delas ele nunca tinha feito, e hoje ele faz. Às vezes não fica exatamente como eu faria, mas fica bom, fica bem feito, então tá ótimo. Eu poderia escolher continuar reclamando e não ter conversado com ele, ou permanecer reclamando da maneira como ele faz as tarefas, mas eu decidi, eu tomei a decisão de que eu não faço mais essa reclamação. As nossas tarefas estão divididas, eu não estou mais sobrecarregada e para mim isso já está ótimo, eu estou feliz dessa maneira. Então eu parei de reclamar sobre isso.
O terceiro e último exemplo que eu vou dar para vocês na minha vida. Imagina uma mulher chata quando se fala de trabalho. Era eu, gente. Eu era assim insuportável. Eu só reclamava do trabalho. Eu reclamava do meu salário, eu reclamava do lugar onde eu trabalhava, eu reclamava da minha profissão, eu reclamava que a área da saúde é uma área ruim para se trabalhar no Brasil. Eu só reclamava, gente. Para mim era tudo ruim. Eu reclamava que eu tinha feito faculdade, 4 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização e nada, sabe? Enfim, eu só reclamava. E aí um dia eu tomei a iniciativa de mudar de carreira. E vocês veem, né? É muito desconfortável mudar de carreira. Você vai ter que lidar com uma instabilidade financeira, você vai ter que lidar com questões emocionais, você vai ter que lidar com a opinião alheia, você vai ter que lidar com muitas coisas. Então não é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas o que era mais difícil? Eu lidar com tudo isso ou eu permanecer no emprego, numa carreira, com um salário, numa empresa onde eu não queria estar? O que é mais difícil? As duas coisas são difíceis, mas para mim eu decidi que permanecer como eu estava era mais difícil. E aí eu mudei. E foi fácil? Não foi fácil. Eu chorei, eu me frustrei, me senti desvalorizada, senti medo, um monte de coisa. Mas eu escolhi, eu fiz uma escolha, eu escolhi um dos difíceis e resolvi mudar. Hoje eu trabalho numa empresa que eu gosto muito, eu ganho um salário que atende às minhas necessidades, eu me sinto profissionalmente realizada. Então, assim, uma hora as coisas vão funcionar, uma hora a sua rotina vai entrar no eixo, uma hora o seu relacionamento vai ser do jeito que você quer ou não, e aí você vai ter que escolher se você vai permanecer nele ou se você vai sair desse relacionamento. Uma hora o emprego vai começar a fluir melhor e você vai ter feito uma transição de carreira e vai ter uma história para contar. E é assim que a vida é, entende? Então, assim, eu queria te dizer, eu não sei se você anda sendo uma pessoa chata, uma pessoa que só reclama e que fica nesse esforço sem sentido de reclamar e não sair do lugar, não fazer nada para mudar, não fazer nada para melhorar, não fazer nada para chegar aonde você quer chegar. Eu vejo muitas pessoas, até na minha família, assim, muita gente reclamando que queria, sei lá, emagrecer, por exemplo. Mas o que essas pessoas têm feito para emagrecer, sabe? Qual a atitude que você tem tomado? Você fala muito que vai fazer alguma coisa, mas no final você não faz? Eu tenho certeza que se você pegar para fazer uma lista de tudo que está te impedindo de chegar onde você quer chegar, você sabe exatamente o que é. Essa história de, eu não sei o porquê que eu não consigo, ou eu não sei o que está acontecendo, é balela. É desculpa que a gente dá para a gente mesmo para permanecer no conforto do desconfortável. Porque se você está reclamando é porque não está tão legal ali onde você está, sabe? Então, eu deixo essa reflexão para você. Você está sendo uma pessoa chata? Você quer continuar sendo uma pessoa chata? O triste de ser uma pessoa chata, uma pessoa que reclama demais, é que a gente acaba meio sozinho, porque na vida ninguém quer estar perto de alguém que só reclama, de alguém que só tem coisas chatas e ruins para dizer da vida o tempo todo, sabe? Então, se você está sendo uma pessoa chata, começa a avaliar se você não consegue mudar as coisas que tem te feito reclamar, para você ser uma pessoa um pouquinho menos chata, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam aproveitar algumas das minhas experiências que eu abri aqui para vocês, e que você deixe de ser uma pessoa chata, assim como eu tenho tentado todos os dias deixar de ser uma pessoa que reclama tanto e que murmura tanto sobre a vida. Reclamação não leva a gente a lugar nenhum. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!